Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargos, professor de História. Estou aqui com vocês do 8º ano. Antes de nós estudarmos, sabermos qual vai ser o conteúdo da aula de hoje, aquele recadinho. O recadinho de que você que está acompanhando a aula pelo aplicativo Aula Paraná, pelo Google Classroom, você precisa, tá? Você que está usando a internet para acessar as aulas aí, vai lá, clica na atividade, responde a atividade, envia a atividade e assim você garante a sua presença, ou seja, sua chamada está garantida, certo? Vamos agora ver o tema da nossa aula? Vamos lá? Abolição, imigração e indigenismo no Império. Esse que é o nosso tema maior, nosso tema geral e especialmente hoje, a vida dos recém-libertos, cultura e resistência. Vamos falar um pouquinho ainda sobre o século XIX, especialmente sobre os povos afro-brasileiros, tá bom? Continuando, nós temos dois objetivos. Vamos lá? Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e das artes na produção das identidades no Brasil do século XIX, tá? Ou seja, o que estamos falando aqui, tá? Esse objetivo que já foi utilizado em outras aulas, tá? Nós estamos falando aqui sobre a história daqueles povos que foram dominados, muitas vezes. Muitas vezes a gente acaba ouvindo a história somente do colonizador, do europeu, que estabeleceu aqui as suas estruturas. Mas nós, além de conhecermos essa história, além de estudarmos essa história, vamos também dar voz àqueles povos que foram dominados, mas não sem resistência, não sem lutar. E que também contribuíram para a formação do povo brasileiro, da história brasileira. E outro objetivo mais específico, identificar como os recém-libertos da escravidão continuaram suas vidas no Brasil pós-Lei Áurea. Lembrando que a Lei Áurea aconteceu ali em 13 de maio de 1888, final do século XIX. E a grande questão é como eles viveram depois dessa lei, o quanto essa lei impactou na vida deles, dos recém-libertos. Avançando aqui, vamos retomar aqui o que nós estudamos na última aula. Falamos sobre os imigrantes no Paraná. E na nossa última aula, nós focamos em quais povos imigrantes? Nos italianos, nos ucranianos, nos japoneses. Mencionamos por que eles vieram, onde eles se estabeleceram e no que eles trabalharam aqui em solo paranaense. Também nós abordamos aqui que, além das etnias estudadas, tanto na aula 1 quanto na aula 2 sobre imigração, nós falamos sobre alemães, poloneses, árabes, ucranianos, italianos e japoneses, mas não vamos nos esquecer que outras etnias se estabeleceram e contribuíram para a construção do povo paranaense, tá? E podemos dizer aqui, canal Aula Paraná, o nosso povo, entende? Então, somos o resultado de várias contribuições, não esquecendo que antes da chegada dos imigrantes, já tínhamos aqui indígenas, os povos originários, os afro-brasileiros, africanos e também a colonização portuguesa que esteve em todo o país, certo? Dito isso, retomando aqui, vamos em frente. E você conhece essa imagem? Olha só, aqui nós temos uma foto e você consegue reconhecer a qual festa essa imagem faz referência? E aí, olha um pouquinho aqui, ó. Olha só, você percebe as pessoas em volta, as pessoas assistindo, algumas em pé, outras sentadas, pessoas em pé e parece que é um desfile, certo? Conseguiu lembrar do que se trata? Festa do Carnaval. Então a imagem que nós acabamos de analisar aqui, de observar, está relacionada a um desfile de escola de samba, que está dentro da festa do Carnaval, que é a maior e mais popular festa do Brasil, certo? Que movimenta todo o país em várias regiões, correto? E na aula de hoje nós vamos abordar o que essa imagem, o que o Carnaval, o que o estilo musical presente no Carnaval, tá? Sabemos que o Brasil é riquíssimo em estilos musicais, mas falando dos desfiles da escola de samba, nós vamos analisar aqui o quê? Sobre alguns dos primeiros sambistas brasileiros e também sobre a origem desse estilo, desse ritmo musical. É isso que nós vamos aprender. Tranquilo? Vamos em frente? Então, mencionamos sobre a Lei Áurea.
13 de maio de 1888, final do século XIX. E aqui, gente, vamos focar aqui em alguns conteúdos. Muita pressão do movimento abolicionista e a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo oficialmente a escravidão no Brasil. Gente, durante o século XIX, o Brasil recebia influências externas, ou seja, de outros países, e internas. E o movimento abolicionista, já tivemos algumas aulas sobre esse movimento, fazia grande pressão pelo fim da escravidão no país. E o que acontece? Essa pressão deu resultado, de maneira que tivemos a Lei Áurea. E quando a Lei Áurea foi assinada, ela foi outorgada, enfim, ela foi estabelecida, cerca de 720 mil escravizados foram libertos e em várias regiões do Brasil tiveram comemorações, festejos. Por quê? Foi um período de muita alegria pela tão desejada, pela luta que teve, pelas lutas que tiveram pelo fim da escravidão no Brasil. E, muito bem, os escravizados foram então, deixaram de ser escravizados e se tornaram recém-libertos. Nesse sentido, pensando agora, a lei foi decretada, como que foi a vida desses recém-libertos? Nós já vamos aprofundar. Antes, eu quero apresentar para vocês essa imagem aqui, tá? Que mostra o Senado brasileiro passando, analisando, tá? Esse passando aqui tem ideia de analisar, de assinar a lei que aboliu a escravidão no país em 1888. Quero chamar um detalhezinho dessa imagem que eu considero muito importante, tá? Então, foca aqui comigo. Nem todos que estão aqui nesse ambiente, nesse local, são senadores. Nem todos são, tá? Muitas pessoas foram para essa sessão, foram para esse momento onde a lei estava sendo votada, estava se decidindo pela libertação dos escravizados, muitos foram para acompanhar, inclusive até mesmo para torcer. Então a gente consegue ver principalmente aqui nessa galeria, nessa parte superior, nesse pavimento superior aqui, vamos chamar assim, pessoas que estão acompanhando e nem todos são senadores. Os senadores estão decidindo e existe aqui uma expectativa muito grande da população pela aprovação dessa lei, certo? E, enfim, como já tínhamos falado, essa lei foi assinada, foi registrada depois de muita pressão popular e, enfim, de escravizados para recém-libertos. A grande questão é a seguinte, tá, e agora? Recém-libertos, acabou a escravidão no Brasil, como eles recomeçaram a sua vida? E aqui, gente, depois de toda a expectativa, depois de todas as festas, a libertação veio sem alguns acompanhamentos, ou seja, sem acesso à terra, sem a educação e sem condições de exercerem plenamente a cidadania. Muitos dos libertos, dos recém-libertos, viviam o quê? Marginalizados. Quando eu falo marginalizados, estou dizendo o quê? Pessoa que está afastada do pleno convívio social, que está à margem, ou seja, sem poder de fato exercer a sua cidadania. E aí, alguns libertos, eles foram para cidades em busca de emprego. Por quê? Nessa época, boa parte ou a maior parte do território brasileiro era rural, era campo. Alguns então decidem ir para as cidades, tá? Algumas das capitais, inclusive, naquela época, mas chegando nas cidades, eles por vezes eram não aceitos, ou seja, preferia-se o trabalho para o braço imigrante do que o afro-brasileiro. E aqui, gente, vamos refletir sobre algo que nós já estudamos. Por que essa preferência pelo braço imigrante ao invés do afro-brasileiro? Aqui a gente lembra daquele contexto das teorias raciais do século XIX, da elite brasileira, grande parte da elite brasileira acreditar na superioridade do homem branco e, por isso, muitas vezes, não dar oportunidade de trabalho, não dar condições para os afro-brasileiros. Então, aqui a gente já consegue fazer um link, uma conexão com as aulas vistas anteriormente, certo? Aqui, uma foto, tá? Lembrando que passou o Império do Brasil, 1907, que essa foto aqui, o Brasil já é uma república, um outro sistema político. E o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver à direita, o príncipe Dom Luís de
Orleans e Bragança, tá? Com o banhista Santana, que o ensinou a nadar na Praia do Flamengo. Então, Praia do Flamengo, localizado no Rio de Janeiro. Naquela época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E o Santana, aqui, esse afro-brasileiro, ensinou o príncipe a nadar, tá? E o que eu quero destacar dessa foto aqui, né? Então, perceba que na República você tem os cidadãos, certo? O príncipe está no Rio de Janeiro, mas é um outro sistema político. E você percebe que, mesmo livre, você tem um gesto de respeito que essa foto traz. Qual gesto de respeito é esse? Olha só, perceba que o Santana, ele tirou o chapéu para poder conversar com o príncipe. Esse ato de tirar o chapéu, nessa época aqui, era o quê? Um ato de respeito. Significa que eu estou falando com alguém importante. Mas perceba que o príncipe não tira o chapéu, ele mantém com o seu chapéu, o que naquela época tinha esse simbolismo, né? Então, o Santana, entre aspas, muitas aspas aqui, numa posição de inferioridade, no sentido social, e esse sentimento ele se estendeu ainda por anos depois da abolição, certo? Continuando, vamos para a nossa atividade. Vamos lá? Com base nos conteúdos estudados até agora, explique a seguinte frase. Então vamos lá. Essa frase ela é uma frase verdadeira, tá? A frase é verdadeira e você vai ter que explicar então por que ela é verdadeira, quais elementos a tornam verdadeira. A frase é a seguinte: a Lei Áurea trouxe a liberdade aos cativos, mas não a sua igualdade social. A Lei Áurea trouxe a liberdade aos cativos, mas não a sua igualdade social. Muito bem, argumente, explique, escreva sobre essa frase. Um tempo para vocês e nós já voltamos para a correção.
Muito bem, conseguiu responder? Vamos nessa? Vamos corrigir? Embora a Lei Áurea, Lei da Libertação assinada pela Princesa Isabel depois de muita pressão política, certo? Interna e externa, concedesse a liberdade aos antigos cativos, não houve por parte do governo uma política para que os recém-libertos tivessem acesso à terra, à educação ou a condições de exercerem plenamente sua cidadania no país. Ou seja, foi dado a liberdade, entre aspas, mas não teve um projeto para poder trabalhar como seria a pós-libertação ou a recém-libertação. Tranquilo? Vamos em frente, espero que você tenha acertado. E agora vamos falar um pouquinho sobre, bem, se não teve ajuda do governo, não teve um projeto de governo pensando na vida dos afro-brasileiros, dos recém-libertos, como foi a vida deles então? Então olha só, muitas dificuldades socioeconômicas, nós mencionamos a questão que muitas vezes o trabalho era preferido ao imigrante do que ao afro-brasileiro, ao recém-liberto, tá? E o que acontece? Por conta daquelas teorias raciais do século XIX, de todo o contexto da imigração, certo? O que vai acontecer? Houve o que já existia no país e acabou-se até, vamos dizer assim, permanecendo a prática do racismo. Mas as dificuldades socioeconômicas, a discriminação, o racismo não impediram o povo afrodescendente de continuar lutando, resistindo contra esse sistema. E assim, ó, uma das formas encontradas foi o quê? A cultura afro-brasileira, fosse por meio de centros religiosos, clubes esportivos ou atividades de lazer. E entre essas resistências do povo afro-brasileiro, quero destacar uma resistência cultural que foi o samba, tá? Uma das expressões culturais. E aí, gente, nesse sentido, quero falar para vocês, tá, sobre o primeiro, em termos oficiais, tá? Em termos oficiais, assim, o primeiro samba que foi gravado no Brasil, tá? Existe questionamentos, tá? Existe questionamentos, a história é assim, né? Existem as revisões, mas olha só, Ernesto Santos, o popular Donga e Mauro de Almeida, eles escreveram um samba chamado Pelo Telefone. E esse samba, que foi registrado, né, ele foi o marco fundador do samba no Brasil, ainda que a autoria seja questionada. Ou seja, eu acabei de mencionar isso, tá? Existem pessoas que dizem que eles não são os verdadeiros autores, existem pessoas que questionam, mas o fato é que a gente está trabalhando com essa linha, tá, oficial, vamos dizer assim. E o que vai acontecer? Esse samba, Pelo Telefone, nós vamos ouvir um trecho dele agora. Eu vou projetar para você aqui um trecho desse samba, nós vamos ouvi-lo e depois nós voltamos para a nossa conversa, nossa aula, tá? Olha só, então, olha só esse trecho aqui do samba Pelo Telefone, tá? Apenas uma pequena parte do samba e eu vou projetar aqui para vocês e nós vamos ouvi-lo nesse momento. Quem for bom de gosto, mostre-se disposto, não procure encosto. Tenha o riso posto, faça alegre rosto, nada de desgosto. Ai, 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 tanto samba com calor, meu amor. Ai, 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 pois quem dança não tem dor nem calor. Ai, ai, ai. Muito bem. Gostou desse samba? Eu imagino que sim, eu espero que sim, certo? E eu quero destacar aqui com vocês o detalhe da animosidade, ou seja, do ânimo. Então, vamos verificar isso na letra? Quem for bom de gosto, mostre-se disposto, não procure encosto. Olha só, tenha o riso posto, faça alegre o rosto. Então, a ideia da festividade, da alegria, continuando, nada de desgosto. Ai, 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 dança o samba com calor, meu amor. Ai, 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 e por aí continua, certo? Então, foi uma forma de resistência afro-brasileira com muita festa, com muita
alegria, apesar das dificuldades socioeconômicas, apesar da discriminação, a cultura afro-brasileira permaneceu. E a gente lembra também daquela imagem dos desfiles da escola de samba, que é uma tradição, é a maior festa do Brasil no sentido de espectadores, enfim, o carnaval. Depois disso, vamos avançar aqui. E entre as personalidades que difundiram a cultura afro-brasileira, a cultura brasileira, nós temos aqui também, no final do século XIX, início do século XX, nós temos o escritor Lima Barreto, a compositora Chiquinha Gonzaga e o músico Pixinguinha. E nós vamos falar um pouquinho também sobre o Pixinguinha, que escreveu vários sambas, tá? E nós vamos analisar um samba dele também, certo? O Festa de Branco. Esse samba foi escrito com Pixinguinha e em parceria com Cícero de Almeida, o Festa de Branco. E aí eu quero avisar vocês que a gente vai aqui analisar, eu vou ler com vocês um trecho desse samba e a gente vai falar um pouquinho a respeito. Vamos lá? Trecho do samba Festa de Branco, 1928, tá? Século XX já. E olha só, aqui uma imagem do Pixinguinha, maestro Pixinguinha. E olha só, Festa de Branco sempre acaba em arrelia, se vai de barriga cheia e sai com ela vazia. Arrelia é uma palavra da época que falava sobre mau agouro, sobre acabar mal, sempre acaba com algum problema. Então ele está dizendo, olha, Festa de Branco ela começa bem, mas ela termina mal. Continuando nesse pequeno trecho do samba, vamos lá. Eu não me passo para estas festas de chique, por causa de uma branca já quiseram me prender. Ou seja, aqui ele faz essa questão bem da questão social, né? Então, se tivesse, muito provavelmente, em algum ambiente, uma discussão entre uma pessoa afro-brasileira e uma pessoa branca, muito provavelmente o afro-brasileiro seria visto como culpado daquela discussão, certo? Por isso que ele vai falar, olha, por causa de uma branca já quiseram me prender, certo? Mas não dá detalhes de como foi esse relacionamento ou essa situação, ok? Muito bem, então a gente analisou aqui o Festa de Branco, a visão, né, gente? Por que eu trouxe esse trecho? Para que a gente possa ter a visão do afro-brasileiro sobre o branco naquela época, tá? Esses questionamentos são importantes. E a imprensa negra. Então, além da arte, além da música, certo? Além do samba, também teve os veículos de comunicação, os periódicos, tá? E eu quero destacar aqui com vocês que a imprensa negra destacava o quê? Olha só, ela falava sobre as dificuldades e o preconceito sofrido pelo povo afro-brasileiro, tá? Então, em nenhum momento houve o silenciamento, né, dos problemas sociais que os afro-brasileiros passavam, final do século XIX, século XX, os recém-libertos e seus descendentes, tá? E entre esses órgãos que divulgavam, esses periódicos que falavam dos problemas sociais enfrentados pelos afro-brasileiros estavam 13 de Maio, A Pátria, O Exemplo e A Redenção. Então foram veículos de comunicação, vamos chamar de jornais, que expressavam as dificuldades. E detalhe, jornais que eram escritos e divulgados, editados por afro-brasileiros, ou seja, uma visão afro-brasileira da sociedade escritas por afro-brasileiros. Isso aqui é muito importante a gente destacar. Temos um quiz agora, vamos lá? O estilo musical originário da cultura afro-brasileira e presente nas festas de carnaval do país é somente a alternativa correta, hein? Somente uma alternativa correta. A, clássico. B, rock. C, samba. Ou D, sertanejo. Tá bem tranquilo? Tempinho para vocês e nós já voltamos.
Acertou? Espero que sim. A alternativa correta é, vamos lá, qual desses? Samba, alternativa C, tá? Então, samba, um estilo musical de origem afro-brasileira e uma manifestação também dessa cultura, certo? E que tornou-se algo tocado, vivenciado em todas as regiões do país. Continuando, mais uma atividade, tá? Descreva duas dificuldades de âmbito social, tá, gente? Âmbito social que a imprensa negra noticiava em fins do século XIX e início do XX. Então, vamos lá, descrever duas dificuldades, lembrando ali que esse final do século XIX e início do século XX, exatamente esse período de recém-libertação, tá? Então vamos pensar nisso. Mais um tempo e nós já voltamos.
Espero que você tenha feito certinho, hein? Vamos ler aqui? A imprensa negra noticiava as dificuldades enfrentadas pelos afro-brasileiros e o preconceito, a discriminação pela qual passavam. E essas dificuldades eram principalmente socioeconômicas, muitas vezes para conseguir um trabalho, um emprego, elas existiam. E lógico, a discriminação que infelizmente foi uma herança que acabou permanecendo do final do Império para a República, certo? Agora uma outra atividade, vamos lá? Em termos oficiais, tá gente? Oficial. É considerado um dos primeiros sambas. Vamos lá? Alternativa A, Lua Bonita. Alternativa B, Garota de Ipanema. Alternativa C, Roda Gigante. Ou alternativa D, Pelo Telefone. Somente uma está correta e nós já voltamos para a correção. E a alternativa correta é, vamos lá, um dos primeiros sambas, Pelo Telefone, que nós ouvimos um pequeno trecho, inclusive, desse samba na aula. E o que nós temos agora? Nossas considerações gerais. O que nós estudamos na aula de hoje? Vamos lá? A gente estudou sobre as dificuldades enfrentadas pelos afro-brasileiros recém-libertos, pós-Lei Áurea, certo? No final do século XIX, quando foi assinada essa lei, e início do século XX, ok? E também falamos sobre que essas dificuldades não impediram a resistência afro-brasileira por meio da música, das expressões artísticas, por meio da imprensa negra, dos periódicos, e assim a cultura afro-brasileira, o povo afro-brasileiro prosseguiu na história brasileira, certo? E olha só, na próxima aula nós vamos estudar sobre os povos originários, vamos falar sobre os indígenas durante o Brasil Imperial. Você não pode perder, eu espero você. Forte abraço, até a próxima aula.